presentes, vereador Orlando Pessotti, vereador Lincoln Fernandes, vereador Paulo Modas, a todos os representantes de órgãos públicos, servidores da casa e empresários que aqui estão. E você também que nos assiste através da TV Câmara. Audiência pública promovida pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, visando discutir o projeto de lei número 208/2018, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação e acrescenta dispositivos na lei número 12.730, de 11 de janeiro de 2012, e na lei número 12.880, de 25 de setembro de 2012, conforme especifica e dá outras providências, Cidade Limpa. Quem implantou o programa Cidade Limpa no ordenamento da paisagem urbana do nosso município. Declarar aberta a audiência pública realizada pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, visando o debate ao projeto de lei 208/2018, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação e acrescenta dispositivos na lei número 12.730, de 11 de janeiro de 2012, e na lei número 12.880, de 25 de setembro de 2012, conforme especifica, e dá outras providências, entre parênteses, Cidade Limpa, que implantou o programa Cidade Limpa no ordenamento da paisagem urbana do nosso município. Eu vou destacar a presença aqui também do vereador Maurício da Vila Branches, que acabou de chegar. Muito obrigado, Maurício. E destacando também que a ausência do nosso presidente Isaac Antunes, que teve compromisso e solicitou que a gente viesse representá-lo. Também membros da comissão, Maurício da Vila Branches, Paulo Modas e eu, vereador Dadinho. Certo, vamos lá, na sequência. Vamos ressaltar que se trata de uma audiência pública promovida pela Comissão Permanente de Justiça e Redação, visando o debate ao projeto de lei que altera a lei popularmente conhecida como Cidade Limpa e as emendas correspondentes. Referida audiência foi devidamente publicada no Diário Oficial do Município do dia 25 de setembro de 2018, na página 9. Referida divulgação atendeu aos requisitos legais, em especial as disposições regimentais que obrigam a convocação da audiência pública com 5 dias úteis de antecedência. Artigo 245 e seguintes do Regimento Interno. E a consequente participação das entidades afins em atenção ao dispositivo no artigo 48 da Lei número 12.730, de 11 de janeiro de 2012. Antes de passar a palavra ao vereador Lincoln Fernandes, queria agradecer a presença do vereador André Trindade. Muito obrigado, vereador. Então eu passo a palavra ao vereador Lincoln Fernandes para efetuar a leitura do projeto que integra e também... perdão, Pessotti, então, corrigindo. Passo a palavra ao vereador Orlando Pessotti para efetuar a leitura do projeto em sua íntegra, bem como as emendas aqui apresentadas. Por gentileza, vereador. Boa noite a todos. Segue a leitura do projeto que chegou a esta Casa de Leis. Alteração da redação e acrescenta os dispositivos na Lei 12.730, de 11 de janeiro de 2012, e na Lei 12.880, de 25 de setembro de 2012, conforme especifica e dá outras providências. Artigo 1º, altera a redação do inciso 11º do artigo 7 da Lei 12.730, de 11 de janeiro de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7. Omisses 11º. A denominação de hotéis, hospitais, ambulatórios, unidades de saúde ou a sua logomarca, quando inseridas em uma das faces da edificação onde exercida a atividade, devem estar afixada até o limite da edificação, com a área de exposição de 10 metros quadrados, devendo
devendo o projeto e instalação ser aprovado pela Supervisão de Proteção de Paisagem Urbana, SPPU-NR. Artigo 2. Fica alterada a redação dos incisos 13º e 14º do artigo 9º da Lei 2.730 de 2012 e acrescenta o inciso 15º do mesmo artigo, vigorando as seguintes redações. Artigo 9. Omisses. Artigo 13º, anúncios publicitários a menos de 30 metros de delimitação de parques e áreas de preservação, APP, ou áreas de preservação máxima nos termos dos artigos do meio ambiente, medidos a partir do perímetro do equipamento, exceto áreas de propriedade privada com avenidas ou ruas que já foram incorporadas dentro do perímetro urbano, NR. 14º, faixas, banner e lambe-lambe, NR, e também 15º, luminosos, exceto para anúncios indicativos. Artigo 3º, o parágrafo 1º, inciso 1 e as alíneas A, B, G, H e P, artigo 17A da Lei 12.730 de 2012, na redação dada pela Lei 12.880 de 25 de setembro de 2012, passam a vigorar a seguinte redação. Artigo 17A, omisses, inciso 1º, será permitido nos imóveis não edificados não edificados e edificados com área superior a 500 metros quadrados e cuja proteção da área construída não ultrapasse 50% da área total do imóvel da propriedade exclusivamente privada, NR. Primeiro, a colocação de 2 anúncios publicitários no formato de outdoor com 9 metros vezes 3 metros, incluso na face de exposição à estrutura de instalação, instalados horizontalmente, diretamente no solo, em qualquer posição, obedecidas as seguintes disposições. NR. A. Deverão guardar a distância de meio metro entre si e divisa de terrenos, não podendo ser instalados de forma unificada. B. Não podendo ultrapassar a altura máxima de 9 metros de altura. Fase de exposição à estrutura, contando o solo do imóvel onde estiverem instalados, exceto quando o imóvel tiver decline ou aclive. G. É vedada a instalação de qualquer anúncio publicitário a menos de 75 metros de outro conjunto de painéis, contando com todas as direções a partir do ponto central de cada conjunto, ficando o interessado obrigado a apresentar georreverenciamento do equipamento. H. Em relação às divisas de imóvel, deverão atender os recusos obrigatórios, guardar a distância mínima de meio metro do imóvel vizinho e 2 metros da rede elétrica alta e baixa tensão, medindo perpendicularmente à direção da rede. P. O direito de remanejamento e da manutenção será privilegiado ao portador de autorização mais antiga concedida na base da Lei 8.541 de 1999, NR. Artigo 4º, a redação do artigo 17E e da Lei nº 12.730 de 2012, da redação dada pela Lei 12.880 de 2012, que passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 17E. A autorização de instalação de anúncios publicitários atualmente existentes deve ser renovada anualmente, podendo ser cancelada ou não, renovada pela SPPU mediante procedimento administrativo por conveniência ou oportunidade de administração municipal, garantindo o direito a contraditório, NR. Artigo 5º. O inciso 1º do artigo 22 da Lei 12.730 de 2012 passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 22 omisses, inciso 1º. Fica autorizada a distribuição anual de materiais descritos no caput quando conter no mínimo 15% de campanhas educativas disponibilizadas pela Prefeitura, cujo percentual determinado será obtido da soma de todas as áreas e faces de exposição dos materiais que se pretenda distribuir. Artigo 6º, acrescenta o inciso 5º no artigo 23 da Lei 12.730 com a seguinte redação. Artigo 23 omisses. 5º, da finalidade econômica e produtiva quando for destinada à produção de feiras, workshops, eventos
esportivos e similares. Artigo 7, altera a redação do artigo 30 da Lei 12.730 de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 30, aplica-se ao pedido de reconsideração de decisão administrativa o dispositivo do capítulo 15º da Lei Complementar 1497 de 2003, NR. Artigo 8º, altera a redação do artigo 33 da Lei 12.730 de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 33. É responsável pelo anúncio indicativo o dono do empreendimento ou prestador de serviço e pelo anúncio publicitário a pessoa física ou jurídica exploradora da atividade, sendo solidariamente responsável o proprietário ou possuidor de qualquer título do imóvel onde o anúncio estiver instalado, NR. Artigo 9º. Altera a redação do inciso 2º do artigo 42 da Lei 12.730 de 2012 e inclui o inciso 3º na mesma lei do mesmo artigo com as seguintes redações. Artigo 42, omissis. Inciso 2. Nos casos previstos no artigo 9º e 10º desta lei, em que não é permitida a vinculação de anúncios publicitários por meio de banners, lambe-lambe, faixas e pinturas de outros elementos que promovam profissionais, serviços ou qualquer outra atividade nas vias e equipamentos públicos. Aplica-se multa de 50% no valor fixado do inciso 1º, sem prejuízo o dispositivo do inciso 2º do inciso 1º deste artigo NR. Inciso 3º, o valor da multa prevista no inciso 1º será atualizado anualmente com base na variação de Índice Nacional de Preços do Consumidor, INPC, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Artigo 10º, esta lei entra em vigor à data da sua publicação. Palácio do Rio Branco, Prefeito Duarte Nogueira, lido, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Orlando Pessotti. Agora eu passo a palavra ao vereador Lincoln Fernandes para que ele dê uma explanada nas 3 emendas. Por gentileza, vereador. Boa noite, senhor vereador Dadinho, que preside essa audiência pública sobre o projeto de lei 208/2018. Boa noite, vereador André Trindade, vereador Maurício Vilabranches, vereador Paulo Modas e vereador Dadinho, os 3 integrantes da Comissão de Justiça que possibilitam a realização desta audiência pública, onde toda a população é convidada a participar. Boa noite, vereador Orlando Pessotti, a todos os presentes. São 3 emendas, senhor presidente, que foram protocoladas e eu farei a leitura dos 3 documentos a partir de agora. A primeira emenda, aditiva ao projeto de lei 208/2018, de autoria dos vereadores Lincoln Fernandes, Jean Coraúce, Isaac Antunes, Paulo Modas e Nelson das Placas. Adiciona artigo após o artigo 1º, renumerando os demais ao projeto de lei 208/2018, inserindo o inciso 13º no artigo 7º da lei 12.730, de 11 de janeiro de 2012, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, adiciona o inciso 13º ao artigo 7º da lei 12.730, de 11 de janeiro de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação. Em seu artigo 7º, aqueles instalados nas sedes dos clubes de futebol profissional da cidade de Ribeirão Preto, ainda que voltados para a área externa, mesmo contendo mensagens com patrocínios. Assinam vereadores Jean Coraúce, Lincoln Fernandes, Isaac Antunes, Paulo Modas e Nelson das Placas. Esta primeira emenda protocolada. Segunda emenda, de autoria do vereador Paulo Modas, insere o parágrafo 12 no artigo 13 da Lei 12.730, de 11 de janeiro de 2012, conforme especifica. Artigo 1º, fica o artigo 13 da Lei 12.730, acrescido do parágrafo 12 com a seguinte redação. Aplica-se um aumento de 20% na metragem do imóvel com ações de publicidade, aos limites previstos neste artigo, para os estabelecimentos que estejam enquadrados na Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e suas alterações. Assina vereador Paulo Modas, PROS. Essa, portanto, a segunda emenda, senhor presidente.
A terceira emenda é a emenda modificativa ao projeto de lei número 208/2018, de autoria do vereador Orlando Pessotti. Altera a redação e acrescenta dispositivos na Lei 12.730, de 11 de janeiro de 2012, e na Lei 12.880, de 25 de setembro de 2012, conforme especifica, e dá outras providências. A emenda modificativa altera a redação do artigo 3º, que passa a ter a seguinte redação: o parágrafo 1º, inciso 1, e as alíneas A, B, G, H, I e P do artigo 17A da Lei 12.730, de 2012, na redação dada pela Lei 12.880, de 25 de setembro de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação: primeiro, será permitido nos imóveis não edificados e edificados com área superior a 500 metros quadrados e cuja projeção da área construída não ultrapasse 50% da área total do imóvel, de propriedade exclusivamente privada, a colocação de até 2 anúncios publicitários no formato de outdoors com 9 por 3 metros, incluso a face de exposição e a estrutura de instalação, instalados horizontalmente, diretamente no solo, em qualquer posição, obedecidas as seguintes disposições. Norma regulamentar. A. Deverão guardar uma distância de meio metro entre si e divisa de terrenos, não podendo ser instalados de forma unificada. B. Não podendo ultrapassar a altura máxima de 9 metros, face de exposição e estrutura, contados do solo do imóvel onde estiverem instalados, exceto quando o imóvel tiver declive ou aclive. É vedada a instalação de qualquer anúncio publicitário a menos de 75 metros de outro conjunto de painéis, contados em todas as direções a partir do ponto central de cada conjunto, ficando o interessado obrigado a apresentar o georreferenciamento do equipamento. Em relação às divisas do imóvel, deverão atender os recuos obrigatórios, guardar distância mínima de meio metro dos imóveis vizinhos e 2 metros da rede elétrica, alta e baixa tensão, medidos perpendicularmente à direção da rede. E agora a alteração no artigo I do projeto, do texto. Quando se tratar da colocação de anúncios publicitários por meio de painéis, às margens de rodovias municipais, estaduais e federais, obedecer à Lei Estadual número 8.900, de 29 de setembro de 1994, independentemente se a área for urbanizada ou não, ou outra lei que vier a substituí-la. O direito de remanejamento e da manutenção será privilegiado ao portador de autorização mais antiga concedida na base da Lei 8.541, de 1999. Assina vereador Orlando Pessotti, PDT. Lidas, portanto, as 3 emendas, senhor presidente Dadinho. Muito obrigado, vereador Lincoln Fernandes. Após essa breve explanada, eu abro a todas as autoridades presentes aqui, os vereadores, que queiram dar a sua palavra em relação a essa audiência pública. Boa noite, presidente Dadinho. Boa noite também a todos presentes, a quem eu cumprimento, a todos os vereadores também presentes na mesa. Eu defendo essa emenda porque ela traz um pouco mais de visualidade ao pequeno comerciante, porque faz para os outdoors, aí o pequeno comerciante ele pode ficar refém aí dos outdoors, são maiores, tem mais apresentação, então precisa que os comerciantes precisam também de uma visualização melhor no seu comércio. Então essa é a defesa da minha emenda. Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Lincoln? Eu quero rapidamente aqui apenas sintetizar a emenda que foi apresentada por mim anteriormente, né, na votação original do projeto, e agora ela é reforçada com outros vereadores que entenderam e encamparam essa ideia. Então, apenas para esclarecer que essa emenda, ela permite que os clubes de futebol profissional de Ribeirão Preto também possam
utilizar de suas placas para publicidade, como acontecia anteriormente, dada a necessidade de receita, né, de geração de receita por parte dos dois clubes de futebol profissional de Ribeirão Preto, Comercial Futebol Clube e Botafogo Futebol Clube. Assinam a emenda a Lei de Bim, Lincoln Fernandes, Jean Coraúci, do PDT, Isaac Antunes, PR, e vereador Paulo Modas, do PROS, e vereador Nelson das Placas, também do PDT. Muito bem. Vereador André Trindade, quer dar uma explanada? Boa noite a todos os presentes, aos ilustres vereadores que participam dessa importante audiência pública. O texto, me lembro no passado, em outra audiência que inclusive presidi, ele tem uma frase que sempre traz uma dúvida muito grande. Artigo 17A. Primeiro, será permitido nos imóveis... Vou fazer 2 vezes a leitura, os senhores entendem. Será permitido nos imóveis não edificados e edificados com área superior a 500 metros quadrados, cuja projeção da área construída não ultrapasse 50% da área total do imóvel, de propriedade exclusivamente privada. Mas se eu ler assim, será permitida nos imóveis não edificados e edificados com área superior a 500 metros quadrados, ou seja, foi até feita uma emenda corrigindo aqui, ou colocando uma vírgula, porque ele dá uma dupla interpretação, né? Vou repetir. Será permitido nos imóveis não edificados e edificados com área superior a 500 metros quadrados, cuja projeção de área construída não ultrapasse 50% da área total do imóvel de propriedade exclusivamente privada. Mas se eu ler, será permitido nos imóveis não edificados, edificados com área superior a 500 metros quadrados, não sei se o vereador Orlando, que trabalhou muito nessa matéria, se lembra, que traz dúvidas, né? Ou seja, eu entendo que será permitido os imóveis não edificados, ponto. E nos edificados com área superior a 500 metros quadrados, cuja projeção da área construída não ultrapasse 50% da área total do imóvel, de propriedade exclusivamente privada. Digo isso, e aqui tem pessoas do setor, porque o perfil habitacional de Ribeirão Preto, principalmente nos bairros, vou dar um exemplo, loteamentos como Planalto Verde, trazem terrenos de 250 metros quadrados. Parque das Figueiras, agora vamos ter o Parque das Oliveiras, terrenos de 160 metros quadrados, tem alguns terrenos industriais. Então, me causa preocupação, porque aqui trata de 2 situações, terrenos não edificados e edificados com área superior a 500 metros quadrados, aonde a projeção da área construída não ultrapassa 50%. Ou seja, o imóvel totalmente construído, ele não pode receber placa. 80% construído, 70% construído. Então ele tem que ter no máximo 50% de construção. Então o perfil desse terreno, desse imóvel, ele acaba por ser um terreno raro em Ribeirão Preto, né? Não sei se o pessoal entende assim. Então eu me lembro bem, estou discutindo a matéria porque tem que ser discutido em audiência pública, para que, se viesse apresentado uma emenda que corrija, não o mérito, que eu não sou técnico, mas temos aqui excelentes técnicos legislativos, como o doutor Fernando Ramos. Qual que é a correção, doutor? Ou seja, ela não muda o sentido daquilo que está sendo proposto, mas ela traz clareza na acentuação, na vírgula, no ponto e vírgula, ou naquilo que possa ser colocado aqui, para que seja claro, pois aqui a interpretação é dupla, né? Então, repito, será permitido nos imóveis não edificados, painéis, e nos edificados com área superior a 500 metros quadrados, a projeção ultrapassa 50% da área total. Porque do jeito que está aqui não existe terreno para pôr placa mais. Não sei se estou me fazendo compreender, né? Então já estou fazendo essa discussão aqui na audiência, onde está sendo gravado, onde vai ter uma ata, né? Para que isso possa ser feita, essa correção, sem que entendam que a gente queira modificar o projeto, que não é a nossa intenção e nem a minha, mas que a gente tem que ter atenção nisso,
para que haja clareza. E fica a sugestão, vereador André, já que temos 3 integrantes da CCJ que tem o poder regimental de fazer essa alteração. Correção sendo vernacular, colocado. é isso. Exatamente. Né? Então fica, viu, vereadores Dadinho, Maurício e Paulo Modas, pode ser feito. Porque dependendo de quem lê e quem fiscaliza, pode trazer uma interpretação que seja muito perigosa para o setor que já sofre todos os efeitos e impactos nesse momento terrível que a gente atravessa do Brasil, em poder desenvolver a cidade para que a cidade primeiro se comunique, mas depois também para que ela possa gerar emprego, gerar renda e gerar aí as oportunidades competitivas de Ribeirão Preto. Muito bem, eu também entendo, tem um duplo sentido aí também, a hora que o vereador Lingo estava lendo, me deu uma interpretação de... Ficou sem entender um pouco. Então, eu entendo que a CCJ, se ela tivesse poder de poder modificar, os vereadores aqui, membros da comissão, concordam com isso? Com a modificação? Eu também concordo. Às vezes uma vírgula muda todo o contexto. Eu concordo. Bem observado. Concorda, vereador Paulo Modas? Concorda, vereador Maurício? Concordo. Muito bem. Está deliberado, doutor? Para mim está deliberado. Então, após essa explanada aqui, a gente tem mais algum vereador que gostaria de explanar, de comentar? Vereador Maurício. Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento todos os companheiros. Fico muito feliz, senhor presidente, que enquanto membro da CCJ está participando dessa audiência pública, que é fundamental para esse projeto da Cidade Limpa. Então, eu acho que nós estamos aqui num espaço democrático, né? E nada mais justo realmente que ouvimos o pessoal, estamos discutindo e abrir aí ao pessoal aí que queira fazer essas colocações aí. Obrigado, vereador Maurício da Vila Branches. Agora a gente abre aí a todos os representantes dos setores, o Zé Armando que está presente aqui, muito obrigado, Zé Armando, que faça uso da palavra. Temos aí algum tempo, se tiver muitas pessoas, a gente vai limitar o tempo, né, doutor Fernando? E dizer para vocês que está sendo tudo registrado, que quando você for fazer a sua explanação, fale seu nome para poder documentar e constar em ata e documentar através da nossa TV Câmara. Alguém passa a palavra a alguém, Zé Armando? Mais alguém? Vai fazer uso? Mais alguma consideração dos vereadores? Mais alguma consideração? Vereador André Trindade? Bom, primeiro parabenizar as comissões da Casa que têm trabalhado cumprindo a sua missão em poder exercer o seu mandato discutindo todos os temas da Casa e temas de alta relevância em todos os setores da cidade. Dizer que, exatamente, sexta-feira à noite, quer dizer, trabalhando bastante aqui presente, agradecer as pessoas que compareceram, e dizer que essa audiência foi amplamente divulgada na capa do site da Câmara Municipal. Vi também no Diário Oficial do município de Ribeirão Preto. Então sempre fica aquelas questões da participação. E aí se critica, mas não veio muita gente. Bom, quem realmente está interessado em cuidar dos problemas da cidade, interessados nos assuntos importantes da cidade, são aqueles que se fazem presentes. Então isso é que tem que ser enaltecido, né? Então a oportunidade aqui ela é para todos, o interesse aqui também acredito que seja de todos, que seja feito dentro da mais perfeita ordem, na tramitação mais tranquila possível, e dizer que nós vereadores, é evidente que depois vai se julgar o mérito disso no painel, cada um vai votar com a sua convicção, cada um vai ler o projeto já está na casa há alguns dias, e não há de se reclamar depois que nada foi feito aqui de afogadilho,
às escondidas. Então, que fique bem claro isso, pois as pessoas interessadas poderiam todas estarem aqui, seja qual for o seu interesse. Falar, mas a Câmara defende interesses. É claro, o interesse público. E o interesse público tem que ser pautado das normas regimentais e do processo de tramitação de todo e qualquer projeto que tem entrado nessa casa. Todos eles, todos os assuntos sem distinção, são do nosso dever fazer provocações, fazerem sugestões e ouvir a sociedade. Agora é evidente que a gente ouve quem nos procuram. Não é possível ouvir quem vem aqui, às vezes, falar depois, né? Então, queria parabenizar a CCJ pelo trabalho não só desse projeto, mas de todos os outros projetos e o interesse de vários vereadores a várias mãos do Executivo Municipal, que está mandando essa lei para cá, de resolver as demandas da cidade. Então, aqui realmente não tem nenhum problema em se falar que se defende interesse. Se defende sim, o interesse público, o interesse desde que ele seja legítimo de cada segmento da sociedade, e é para isso que nós estamos aqui. Então, o que eu tinha a dizer, minhas palavras são essas, e agradecer a oportunidade de poder participar, aí cumprindo também a minha função. Obrigado, vereador André Trindade. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Acho que temos aí como é que é seu nome, por gentileza? Pode falar no microfone. Alô, meu nome é Carla, sou assessora do vereador Marcos Papa. Pois não. E eu só queria levantar uma questão aqui. Eu vi que a mesa está com os vereadores da casa, mas foram convidados, é só um levantamento mesmo. Foram convidados o Comur, o Conselho de Urbanismo, queria saber se o Condema e o Conselho de Patrimônio ou algum outro arquiteto urbanista, ou mesmo da Secretaria do Planejamento, se eles foram convidados para participar dessa discussão diretamente, porque eu não vi até o momento, nenhum urbanista ou arquiteto para discutir a questão da paisagem urbana mesmo em si, né, de um conceito um pouco maior até, inclusive. Na hora que vocês estavam comentando de 500 metros quadrados, ou questão do terreno, dimensionamento, só para saber se tecnicamente alguém foi convidado para essa conversa, para esse diálogo. Pois não. Doutor Fernando, A publicação foi realizada e o material dividido lá para a prefeitura tratou de um objeto específico, metragem, etc. Foi expedido para o executivo. O executivo tomou ciência, assim, com todos os vereadores, da publicação e divulgação realizada. Agora, se ele diz que é uma obrigação de oficial pontualmente uma secretaria, claro, todos têm, não tem essa obrigação. Automaticamente a gente vai remeter a todos os outros órgãos a mesma obrigação. Eu acho que realmente seria salutar a participação do executivo, não só por via do projeto de lei, mas também apresentando sugestões, né? Vez que há demandas envolvendo esse assunto, não só que engloba esse ponto aqui, ele é um ponto salutar, mas a lei é muito complexa. Eu acredito até que nos próximos desdobramentos das leis complementares do plano diretor deva ter um aprofundamento maior quanto ao tema de paisagismo urbano, mas é muito salutar essa colocação. Eu não entendi, talvez é uma pergunta que possa fazer o porquê deles não terem. No meu entendimento, o convite ele é público e não específico. Acho que é isso, né? Até porque o próprio vereador Papa não está, né? Então, o convite é público e não específico, pelo que eu entendi. O conhecimento de todos, seria injusto convidar alguns segmentos com os outros, é isso? Isso é injusto em não convidar outros, né? Deixar para trás outros. Não, concordo. Mas é para a gente levantar a questão da paisagem urbana mesmo. A minha preocupação aqui é mais no sentido do conceito mesmo da paisagem urbana. Seria interessante a gente ter esse diálogo também, esses levantamentos. Nas outras ocasiões que surgiu a discussão da cidade limpa, técnicos estiveram presentes, eles acompanharam, não verifiquei uma cronologia, desde presente, o vereador também estava, os membros aqui, eles não manifestaram pontualmente alguma alteração. A gente sabe que a vontade executiva está realmente explanada no projeto. Né? Agora, sugestões pontuais não foram colocadas, inclusive nas audiências anteriores, em outras ocasiões. Talvez por isso que eles não tenham comparecido nessa ocasião. Eu também acho salutar e acho que, como eu disse na minha fala, de agradecer aos interessados que dispõem a vir aqui. Eu acho que esses que a senhora citou deveriam ser interessados. Não estou fazendo nenhuma crítica ao não comparecimento,
porque esse não é um assunto secreto aqui da Câmara, nem do Executivo. Esse é um assunto, essa semana eu estou numa atribulação de trabalho, aí, um acúmulo de trabalho que eu nem vi telejornais, imprensa, não sei se foi nada noticiado. Mas a própria imprensa, nas outras vezes em que o tema realmente foi levantado, deu altíssima publicidade do que se estava tramitando aqui, de quando o projeto entrou na casa, e também nas outras audiências, nas outras ocasiões, também não os vi aqui os representantes desses órgãos que devem saber qual é o seu dever também em relação a um tema que é levantado. Eu vou fazer uma analogia que vocês entendam, peço até desculpa se a brincadeira não soar bem. Quando alguém fala lá que o Botafogo está indo mal, você pode ter certeza que eu vou aparecer lá com a torcida, lá com o meu dever de chefe de torcida. Então, né, como eu tenho certeza que quando um assunto for aí de deficiente físico, dessa causa de necessidades especiais, o Paulo Modas vai estar atento e presente, querendo saber como todos aqui estão. Então, dizer que não é um assunto que vem sido trazido à Câmara várias vezes, a imprensa, até de certa forma, às vezes de forma negativa, ou mostrando só um lado, tem divulgado muito os movimentos e os passos desse processo, mas então acho que os próprios órgãos deveriam saber o seu dever de estar presente e contribuir com a sua capacidade técnica, institucional e deliberativa e consultiva aí desses órgãos, né? Então era isso. Muito bem. Só retificando, qual é o seu nome mesmo? Carla. Eu vou seguir o raciocínio do vereador Lincoln Fernandes também. Na verdade, não poderíamos especificar um órgão, você tem que estar presente, senão você exclui os outros e não soa bem, não pega bem. No entanto, que nem todos os vereadores, principalmente o Papa, não está presente. Tá? Então a gente não especifica. Não, o vereador Papa, você não é um vereador, você é um assessor, uma assessora. Então a gente respeita. Foi divulgado, né, doutor? Foi feita uma divulgação, todos estão sabendo, mas não especificamente. Tá ok? Na verdade, até fazer uma consideração, infelizmente, eu acompanho aqui dificuldades dos vereadores, a gente está no meio de todo o espírito da casa, que é um processo legislativo, isso é uma casa legislativa. Não acho que meio adequado, uma organização, a gente poderia ter outros mecanismos de divulgação. Sim. Mas a casa ela tem que se, ela tem que seguir o princípio da legalidade, ela tem que estar seguindo. Não daria uma nulidade. Divulgação, a TV agora não pode pagar uma imprensa para fazer uma divulgação, uma divulgação. Não fica a conveniência da imprensa fazer essa divulgação. Na proporção, inclusive, desse projeto, ela fez mais do que as leis orçamentárias que envolvem todo o orçamento do município, né? A gente tem acompanhado, de grande relevância também esse assunto, já acompanha essa divulgação. Mas dentro do trâmite legal e regimental, o papel foi cumprido pela CCJ, pelos vereadores que estão fazendo a devida divulgação. Infelizmente, não sei se esse é o mecanismo correto, que seria o salutar, o ideal para que chame a população, mas formalmente todas as pessoas foram devidamente convidadas. Está em destaque. Está em destaque. O site da Câmara, Isso. os meios oficiais, site da Câmara e divulgação também pela TV Câmara junto aos horários disponíveis no canal específico. Muito bem. Tá bom. Eu agradeço então também estar participando, porque eu recebi muitas visitas e muitas telefonemas de... Como a gente é vereador, a gente é conhecido em todos os setores, né, Orlando Pessotti? E as pessoas nos procuram para pedir ajuda, para pedir que esse setor, essa questão de cidade limpa, ela se organize e crie uma regra para que beneficie a todos, empresários, aos setores, à população, ao executivo e também porque há toda uma questão de geração de empregos e isso acaba refletindo na geração de empregos e acaba refletindo na cidade. Enfim, agradeço ao vereador Lincoln Fernandes, Orlando Pessotti, ao vereador Paulo Modas, vereador Maurício da Vila Branches, vereador André Trindade e a todos aqui presentes, Dr. Fernando, que também nos proporcionou aí essa questão jurídica,
e a todos que estão presentes e a todos que nos assistem através da TV Câmara. Encerramos aí mais essa audiência pública, entre parênteses, Cidade Limpa. Daí, doutor? É isso? Mais alguma consideração? De algum? Zé Armando? Alguém? Então, declaro encerrada a audiência pública Cidade Limpa. Muito obrigado e boa noite a todos.